Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusex-em-debate@gmail.com e também pelo WhatsApp, número 48 96 95 74 28. Agora, nós temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, a nossa UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão denominado Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora mestre Gabriela Dutra de Carvalho, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. A convidada do programa de hoje é a doutoranda do CEFID, do Centro de Ciências. CEFID é Centro de Ciências? Educação Física e Esporte? Não, Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. Sim. Do CEFID, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Enaiane Cristina Menezes, que estará conversando conosco sobre a relação entre a atividade física e a incontinência urinária em mulheres. Bom dia, Enaiane. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk FM. Então, Enaiane, bom dia, professora Sônia também. Professora Sônia é coordenadora desta ação. Quando não sou eu, é ela que conduz a entrevista. Hoje nós somos as duas aqui e a professora Sônia sempre participa muito pontualmente do programa. Um tema bastante importante. É um tema instigante, um tema diferente do que a gente já tem apresentado até então. Bem interessante para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais sobre essa questão da importância do exercício físico, da atividade, agora numa coisa específica que é a incontinência urinária em mulheres. Querida Enaiane, quais são os fatores ou situações do cotidiano que podem explicar a perda urinária? Tá, a perda urinária, a incontinência urinária, no caso, ela é multifatorial, né? Ela tem múltiplos fatores que podem vir a causar a perda urinária. E a gente precisa compreender esses fatores até mesmo para saber onde cada profissional vai atuar, né? Tem determinados fatores que o fisioterapeuta e o profissional de educação física, eles não têm como atuar. Então, fica a cargo único exclusivamente do médico e essa paciente vai, muito provavelmente, para uma cirurgia. Mas muitos dos casos, ela não necessita da cirurgia. Existem outros fatores que um acompanhamento com um profissional de educação física ou com um fisioterapeuta, dependendo de quem vai atuar primeiro e quem vai atuar depois, sempre respeitando a diferença entre as duas áreas e o papel das duas áreas, esses profissionais eles podem vir a atuar e trazer a cura para essas mulheres. Esses fatores, principalmente, eles são de ordem musculoesquelética, né? Então, ou é fraqueza na musculatura do assoalho pélvico, ou de ordem em relação ao controle motor. Essas pacientes, elas até têm um assoalho pélvico íntegro ou fortalecido, né? Mas não sabem contrair a musculatura nos momentos adequados, naqueles momentos que exigem a necessidade da ativação daquela musculatura. Outros fatores também a gente pode estar atuando são os fatores comportamentais, né? A questão da ingesta de líquidos, o consumo excessivo de café e líquidos estimulantes da musculatura detrusora da bexiga.
questões comportamentais como sobrepeso, a obesidade, eles são muito associados a esse estilo de vida onde a pessoa tem um acúmulo de gordura na região abdominal, são fatores que podem vir a causar a questão da perda urinária. E a pobre saúde psicossocial também. Então, muitas mulheres, elas às vezes acabam perdendo urina por estarem passando por um momento emocional não estão felizes. Isso, ou estão com algum problema relacionado à sua família, às vezes nem é com elas mesmo. Então, aquilo ali também pode afetar, mexer no emocional um pouquinho. Ele também, há relatos da questão de ocorrer perda urinária nessas situações também. Saindo do script aqui, me veio uma curiosidade. O seu trabalho é mais voltado para a velhice, né? Para as pessoas que estão em processo de envelhecimento, mais terceira idade ou melhor idade, qualquer uma dessas nomenclaturas. A questão da continência urinária também ela é característica também de outras faixas etárias que não sejam velhas? Sim, pessoas velhas. A incontinência urinária, principalmente já falando um pouco do exercício físico, os primeiros estudos eles começaram com atletas. Ele é muito comum em atividades que exigem um esforço físico exagerado ou impacto. Então, a ginástica, o voleibol, atividades que você tem que saltar ou que exigem demais numa determinada intensidade da musculatura, principalmente ao redor do assoalho pélvico, não apenas a musculatura do assoalho pélvico, pode ocorrer a perda urinária também. Então, a incontinência urinária, ela pode sim ocorrer em gestantes, né, antes ou durante a gestação ou após o parto. Ela pode ocorrer em mulheres atletas, não só em questão em mulheres idosas. A gente estuda especificamente as mulheres idosas porque a prevalência ela é maior nessa população, né? Chega em torno de 30%. Então, 30% aproximadamente das mulheres idosas, elas têm, não só aqui no Brasil, há relatos disso no exterior também, tem os sintomas de perda urinária. E é mulher justamente porque apresenta muitos fatores de risco. A questão a diminuição dos níveis de hormônio após a menopausa também afeta a questão da incontinência. Até a questão de que ouvinte que é leigo, acho que todo mundo talvez saiba, mas o assoalho pélvico, né, vem da pelve, que é a região em torno da região digital, está envolvida, né? Uhum. E até mulheres, acho que talvez, eu te pergunto, podem ter agravado, por exemplo, pessoas que tiveram partos e que, isso, né? Então, por isso a mulher é mais atingida, porque também é o mesmo músculo que começa a ficar cansado, né? Eu sempre penso assim que a beleza do trabalho que os fisioterapeutas e educação física estão dando ao campo da medicina, porque certamente quando a análise do diagnóstico para ver se é uma cirurgia ou para encaminhar para fisioterapeutas e profissionais de educação física, parte do médico consciente e que trabalha integrado, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a questão eu brinco assim que é um músculo que, por não ser aparente, é o músculo do canal vaginal, por exemplo, né? O próprio canal vaginal é um músculo, né? Uhum. A gente esquece que ele precisa da academia também. Então, num outro sentido, né? Agora vamos então fazer um recorte. Sabemos que a incontinência urinária ela ocorre em homens e mulheres e em faixas etárias diversas, mas vamos fazer um recorte do teu estudo especificamente, que foi um estudo feito com mulheres, né, idosas. Então, você defendeu, né, uma dissertação de mestrado, também lá no Cefid, né, da UDESC. E o título da tua dissertação foi Efeito agudo do exercício físico na perda urinária de mulheres idosas com incontinência urinária, comparação entre diferentes intensidades. Tu pode nos contar o porquê tu decidiste pesquisar essa temática? Há uns anos atrás, 2009 mais ou menos, quando a gente lá do nosso grupo começou a estudar a temática da incontinência urinária,
a gente começou a tentar investigar se esse padrão de que o exercício físico fosse algo provocador de perdas urinárias, como era relatado em mulheres mais jovens, se ele também se mantinha com mulheres mais velhas. Se o exercício físico ele ia proteger, ou se ele ia ser um fator de risco, ou se ele poderia ser um auxiliar no tratamento. Então, a gente começou com investigações um pouco mais simples para verificar questão de fator de risco associado a essas mulheres que praticavam e não praticavam. Então, a gente teve várias pesquisas ao longo desses anos. E a gente pegou na minha dissertação e a gente submeteu essas mulheres, então, a 2 protocolos de treinamento distintos, em diferentes intensidades, para ver se elas perdiam urina durante as sessões de exercício físico. Então, tinha todo um procedimento metodológico que elas tinham que treinar com a bexiga cheia, para ver se... Eu literalmente provocava a situação de perda, para ver se elas perdiam. E o que a gente encontrou lá é que elas, independente da intensidade de exercício, elas não perdiam urina. Então, o exercício físico, ele no caso da população idosa, ele não é um provocador. E ele não provoca perda urinária, ele protege durante o exercício. Ele evita. Uma pergunta, esse tipo de atividades era exercício aeróbico, anaeróbicos, como é que eram feitos esses exercícios? Era musculação, era treinamento com força. E era um protocolo de treinamento normal, de 8 exercícios, trabalhava tanto perna, braço, abdômen, então era um exercício, era como se eu não poderia fazer um treinamento específico para o assoalho pélvico, porque eu estaria tirando a minha validade ecológica, digamos assim. Né? Então, vamos simular uma situação em que uma idosa vai chegar na academia e ela vai ter um treino de tais e tais formas. Então, a gente só manipulou, no caso, as intensidades do treinamento. Mas ela fazia um treino básico de musculação. Então, era musculação. Anaeróbico, né? Onde ela tinha que... Aí tinha todo um controle metodológico, óbvio, para realmente elas treinarem naquela intensidade. Então, elas realmente tinham bastante esforço. Uma pergunta assim, se as atletas jovens, né, podem ter exercício de força, vamos supor que essa atleta vá até o fim da vida fazendo exercícios regulares, não com a intensidade do atletismo, porque o atleta, que quando é inclusive de ponta, ele exagera, vamos dizer, ele tem que levar o limite. Lá daí, no meio do caminho, como não é um atletismo daí, vamos supor, intenso, para essa pessoa que se torna idosa mesmo, inverte o exercício em vez de complicar, dependendo se for uma musculação, vamos dizer, de manutenção para a saúde da velhice, ele ajuda e não atrapalha. Talvez o causador foi o impacto da época de ter atleta de ponta, né? Quando a realidade hoje dos idosos não é de ter pessoas que foram praticantes, né? Essa é uma realidade que vai vir nos próximos anos. Mas no caso dessa situação específica, o exercício físico tem que ver até que ponto ele vai causar algum dano na estrutura do assoalho pélvico, né? Porque, como eu falei, a incontinência ela é multifatorial. Às vezes até a tua postura, ela vai fazer com que modifique... você tem o ângulo entre os órgãos internos, entre a musculatura e aquilo ali e ocorra a perda urinária. Então, tem que ver até que ponto danificou para saber qual é o trabalho que vem primeiro, se é do fisioterapeuta, se é do médico, se é do profissional de educação física. E daí depois prescrever na intensidade adequada. Querida, uma coisa, porque o programa, como chama Educação Sexual em Debate, a gente pode pegar essa vertente. Você trabalhou com idosas que algumas tinham já, tinham perda. Todas elas tinham. Isso. E como
o profissional de educação física e o fisioterapeuta são profissionais já hoje em dia com uma visão bastante multidisciplinar, ampliada, o contato com elas não era simplesmente um exercício. Chegaram a confidenciar para vocês, fazer confidências de complicações, né, na vida pessoal, na vida... porque, como você diz, os idosos hoje em dia estão com outra perspectiva. Sua vida, inclusive sua vida sexual ativa, é o complicador que é para muitas mulheres hoje, mas que tem o recurso, do que no passado. Sabe, professora Gabriela, eu penso que muitas mulheres no passado sofreram, nós nunca as conheceremos, terminaram suas vidas com um complicador, né? Porque o relacionamento fica complicado, casos que a gente sabe, né? Perda de urina, elas se sentem feias, acham que aquilo é próprio da velhice, né? Elas confidenciavam para você? Sim. A incontinência urinária, ela impacta, né? De uma forma. Esse é a nossa grande discussão lá no nosso grupo, porque... há uma cultura ainda de achar que isso, por parte da população idosa, de achar que isso é normal do processo de envelhecimento, começa com perdas esporádicas e já ali perto dos 50 anos, mais ou menos, e deixa piorar a ponto de necessidade de tratamento e piorar no sentido de começar a impactar na sua vida. Aí vai impactar de que forma? Impacta na qualidade de vida como uma forma geral. Além da vida sexual, ela impacta na vida social, você começa a se preocupar com o lugar onde vai, a distância que vai, e começa a se preocupar também na questão da vida sexual, começa a diminuir ainda mais a frequência sexual, isso impacta na qualidade de vida delas. Algumas sim, porque a gente fazia uma intervenção, ficava ali em contato com elas durante um período de 3 meses. Aqui em Florianópolis a gente tem uma realidade diferente, porque pela cultura, eu acredito, apesar que ainda é um pouco provinciana, mas tem uma cultura de as pessoas serem mais abertas e de falarem. Eu vejo como eu sou de cidade do interior, quando eu vou para o interior é completamente diferente. Então, elas confidenciavam sim. E muitas delas confidenciaram a melhora também nesse aspecto da vida sexual, porque algumas... tem alguns casos que são viúvas de marido vivo, que a gente fala, né? E realmente essa situação elas não tinham mais nem a própria lubrificação vaginal. Até teve uma vez que uma nos relatou que ela achou que estava perdendo urina, foi no banheiro, veio, e na verdade não era. Ela voltou a ter a lubrificação porque é a mesma musculatura, estimula as glândulas de secreção vaginal à medida que você vai fortalecendo aquela região. Então, a vida sexual dela começou... Aquilo com certeza foi um retorno bem positivo pra gente, que era um fator que a gente não esperava, assim. E outras também falaram, teve mais do que um relato, assim, de que voltaram a ter frequência, de voltar a sentir que aquela região existia, digamos assim. Foi um trabalho que atingiu 2 benefícios, né? Melhorar a libido e outro reduzir a incontinência urinária. Então, por que a escolha foram mulheres idosas? Qual... A escolha foi principalmente porque é multifatorial. Elas já têm apresentam mais fatores de risco, digamos assim, do que mulheres mais jovens. E a prevalência é maior nessa população. Então, a gente, quando vai pensar em saúde, a gente também acaba pensando no número maior que a gente possa atingir. E no caso delas era com essa população. E os teus objetivos que traçados nessa tua pesquisa, quais foram assim, os principais objetivos? O primeiro era verificar se ocorria ou não a perda durante o exercício, que foi isso que eu já falei anteriormente, né? Nas diferentes intensidades. Uhum. E tentar verificar, atribuir um modelo de treinamento onde as mulheres que apresentavam esse tipo de doença, que elas pudessem treinar tranquilamente. Um outro objetivo foi a associação com a própria atividade física, que era verificar a frequência de perda urinária e associar com o nível de atividade física. Então, a gente colocou um aparelhinho nelas que se chama acelerômetro, que verifica o nível de atividade física habitual delas. Então,
a atividade física ela não é só aquela do lazer que a gente, vou sair para fazer a minha caminhada, né? Existem outras formas de atividade física também. E a gente verificou que aquelas idosas que tinham uma frequência de perda urinária maior, ou seja, que perdiam urina todos os dias, elas eram menos ativas. Então, a incontinência urinária, além de impactar na vida social, na vida sexual, ela também está impactando no nível de atividade física, né? E um baixo nível de atividade física, a gente sabe que hoje já é bem estabelecido. Essa informação para as pessoas já é bem clara que abaixo o nível de atividade física ele é complicador para tudo, né? Então, a incontinência urinária, quanto maior a frequência de perda, quanto mais diário isso começar a ser, menor vai ser o nível de atividade física dessas mulheres. Fica um círculo vicioso, né? Fica. Não sai porque tem medo de perder a urina em público e tal, né? Uma série de fatores que inibem, né? Em várias manifestações. E quantas mulheres participaram dessa tua pesquisa? Qual foi o critério de escolha? Como é que foi feito? A gente incluiu 20 mulheres, né, na pesquisa. Os critérios era ter a questão da perda urinária de pelo menos mensal, que isso acontecesse mensal, que daí a gente excluía aquela perda urinária que estava muito associada ao frio, onde aumenta maior essa frequência de... Então, para diagnosticar, digamos assim, que ela realmente tem incontinência, porque perdia com pelo menos uma frequência mensal. Mas essas mulheres, elas frequentam algum programa? Em que lugar elas foram selecionadas? Algumas eram do nosso grupo de estudos lá do GET mesmo, né? Que é o programa de extensão da UDESC, que é atividades físicas para os idosos. Outras vieram por meio de encaminhamento médico. E outras a gente tem a parceria com a Maternidade Carmela Dutra também. Algumas vieram de lá. Ou da Clínica Escola de Fisioterapia da UDESC. Então, muitas vieram dessa forma. E a gente fez uma divulgação na mídia também. Então, uma parcela dessas pessoas, tanto para a minha pesquisa quanto para a pesquisa da minha colega, porque ao todo a gente atendeu umas 60, na verdade. Elas vieram também por essa chamada na mídia um pouco. Vocês fizeram uma chamada midiática e a faixa etária mais ou menos delas era em torno de quê? Tinha de 60 a 85, a mais velha foi 85. 85, beleza. Antes de eu dar uma pausazinha, eu só fazer uma pergunta. Deve ter feito algum estudo da arte, né, em relação à incontinência urinária, algum trabalho em nível de doutorado feito a importância do exercício para a incontinência urinária masculina? Nessa tua leitura, chegaste a ver alguma coisa? Olha, a incontinência masculina, ela está muito associada com a questão da próstata, né? Então, ela vem muitas vezes associada com depois que o homem retirou a próstata ou fez algum tipo de cirurgia. Existem trabalhos, mas são de cunho fisioterapêutico, tá? Da mesma forma que era com as mulheres, né? Antes era só físio, daí agora tá tendo essa outra visão, né? Multidisciplinar. O exercício físico, ele tá vindo como um fator que ajuda no tratamento, até mesmo para fazer com que o tratamento seja mais rápido, né? E tenha efeitos mais rápidos. É uma equipe multi que faz um trabalho inter, né? Interdisciplinar. Isso. Então, para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, nós estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada de hoje do programa é a doutoranda do Cefid, da UDESC, Enaiane Cristina Menezes, que está conversando conosco sobre a seguinte temática: a relação entre a atividade física e a incontinência urinária em mulheres. Nós já estamos, olha só, no caminhar, já estamos quase no fim do programa. Tu poderia falar um pouco dos resultados dessa tua pesquisa? Tá. Um dos resultados foi que, independente da intensidade de exercício na musculação adotada, essas mulheres elas não perdem urina durante, mesmo apresentando incontinência urinária e mesmo com aquelas que têm uma incontinência mais frequente, né? O que a gente viu, além disso, é que você treinar numa intensidade mais alta, que está muito associado ao treinamento de força, ao invés de quem é profissional vai entender o treinamento de hipertrofia, que são coisas diferentes. A intensidade mais alta, apresentou ainda resultados melhores, efeitos melhores.
Ambos foram bons, ou seja, não são, independente do fator, tanto a intensidade moderada quanto a vigorosa, que a gente chama, elas não são provocadoras de perda urinária em mulheres que apresentam esses sintomas, mas a intensidade vigorosa ela ainda foi melhor do que a moderada. O outro resultado foi esse em relação ao nível de atividade física que eu acabei falando já. Que essas mulheres que apresentam, eram 3 grupos, né? Aquelas que apresentavam uma perda urinária inferior a 2 vezes na semana, ou menos. Aquelas que perdiam de 2 a 3 vezes por semana e aquelas que perdiam todo dia, 1 vez ao dia ou mais. Eram 3 grupos distintos de mulheres. E quanto maior a frequência de perda urinária, menor era o nível de atividade física habitual dessas mulheres. Esse foi um resultado. Associou-se com a frequência de perdas, mas não teve associação com a gravidade da perda. Porque a maioria das mulheres perde urina, pode perder várias vezes, mas perde pouco. Perde algumas gotas, uma quantidade pequena que a gente fala. Mas são sequências, né? A frequência é maior, perde várias vezes, mas perde pouco. Acho que a gente teve um caso de 2 mulheres que perdiam em grandes quantidades, assim. E a quantificação também ela é subjetiva, né? Como ela acha que ela perde. Aí o nível de atividade física ele não teve associação com a gravidade, mas teve com a frequência. E nesse ponto desmistificou uma ideia que era falsa, né? Isso. Que, por exemplo, eu não vou fazer exercício porque daí eu perco mais. E foi o contrário que deu de resultado. Exatamente. Né? As pessoas que estão ouvindo devem estar bem interessadas sobre esse teu assunto e estar sabendo que nós aqui estamos sabendo que você está fazendo doutorado. Sim. No doutorado, a temática que você está trabalhando ainda é a mesma? Sim. Agora, no doutorado, eu ainda estou em processo de estabelecer o que vai ser exatamente a tese, mas vamos manter a mesma linha em relação ao efeito do exercício nas diferentes intensidades e o que ele pode causar no assoalho pélvico das mulheres idosas. Então, ainda estamos tentando estabelecer critérios metodológicos para responder as perguntas que não foram possíveis serem respondidas na dissertação. Por tempo, hábito e tudo mais. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se tiverem passando por algum momento de incontinência urinária, que conheçam alguém que vive essa situação, poderiam entrar em contato com quem lá no Cefid? Direto ao JET, ao grupo? Isso, pode procurar o grupo de estudos da terceira idade. A gente tem tanto profissionais de fisioterapia trabalhando com a gente, quanto os profissionais de educação física. A gente faz uma forma de tratamento onde as 2 áreas. E se for algum caso, né, a paciente ela passa por uma avaliação. Se for o caso onde é única e exclusivamente a atuação do médico, a gente encaminha para a maternidade Carmela Dutra. Vocês têm uma parceria com os médicos da maternidade. É uma parceria que outro laboratório da UDESC tem. Então, a gente só encaminha as pacientes e daí lá também é fisioterapia, né? As meninas desse laboratório, essas outras professoras, fazem a fisioterapia, mas tem um atendimento. Ou procurar particularmente também, né? Tu poderia citar algum exercício para quem estiver nos ouvindo possa fazer sozinha, que tenha esse problema de incontinência urinária? Olha, a questão do exercício, ela tem que ser... tem que saber se a paciente ela tem essa consciência de contração, porque muitas vezes ela não tem, e aí por isso que a fisioterapia vem antes, porque trabalha com eletroestimulação, outras formas de dar essa consciência corporal para ela. Se ela tem, se ela consegue contrair o assoalho pélvico sem ser as outras musculaturas ao redor dele, adutor, glúteo, se consegue realmente contrair aquela musculatura, ela pode fazer durante o seu dia a dia, estar sentada assistindo televisão ou estar fazendo o almoço, ela pode estar contraindo o assoalho pélvico. Para leigo, a gente pode dizer rapidamente que seria, por exemplo, um exercício de segurar o xixi. Exato, segura o xixi. Você me tirou isso, que eu estava pensando, será que não seria como a gente está apurada e segura? Isso, segura o xixi. Isso dá para fazer enquanto está vendo televisão, quando está... Qualquer situação de se concentrar no assunto, né?
Devolvo, Gabriela, mas o assunto é interessantíssimo, temos que trazê-la novamente. Sim, né? é muito interessante. Quanto o exercício é benéfico para a saúde, né? Isso. E quanto ele está sendo agora prestigiado. E vocês, como educadores físicos, estão em alta no momento. Então, Qual o telefone para as pessoas que estiverem interessadas? É o 3321-8659. Procura o Grupo de Estudos da Terceira Idade. Obrigada pela dica. Eu gostaria de agradecer também aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Lembramos que o nosso WhatsApp é 48 96 95 7428 e fica disponível durante a semana para contato. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis.